Voltamos então com a nossa quarta palestra do nosso último dia do Congresso Florestas Online 2024, nossa nona edição. Estamos aqui comemorando 9 anos e o ano que vem vamos comemorar 10 anos. Vai ter grandes novidades no Florestas Online. Aguardem! Muita coisa nova a gente vai ter. Vai mudar o layout, a gente vai fazer coisa nova. Espera! E você está com certeza aí no conforto do celular, assistindo pelo celular, como eu estou também acompanhando aqui pelo celular, ou sentado no sofá assistindo no YouTube, ou no seu notebook, ou no seu computador, o nosso congresso, graças aos nossos parceiros, nossos patrocinadores que acreditam no sucesso do nosso congresso. Muitos deles desde os primeiros, como, por exemplo, a Mirex S, a Dinagro, a Armogen, desde o começo nos prestigiando, e esse ano também temos a Equilíbrio Equipamentos também, sempre com a gente, a Maxitri e a 1,5 grau. Muito obrigado a eles por acreditarem no nosso congresso e no sucesso do nosso congresso. E não vamos perder mais tempo, não. Bom dia, Rodrigo Racamada. Oi, bom dia, Paulo. Prazer estar aqui com vocês novamente. Rodrigo, eu sei que você está na correria, eu estava brincando agora com você um pouquinho antes de entrar no ar aqui, que não está fácil falar com o Rodrigo, não. E agora assumiu essa questão de professor aí. Deve estar uma correria grande aí, hein, Rodrigo? Tá sim, Paulo, mas a grandiosa maioria das demandas são muito boas, né? São muito satisfatórias, como essa tua aqui, e a gente fica super lisonjeado de participar de um evento como esse. E você está em Piracicaba, né? Em Hoje. Piracicaba, sim, sim. Então vamos lá, Rodrigo. Não vamos perder mais tempo, não, porque eu quero saber qual o nível de envolvimento na academia, nas pesquisas florestais e ligadas às mudanças climáticas. Já lembrando que o Marcos fez uma apresentação no primeiro dia do nosso congresso, falando sobre mudanças climáticas. Já falamos sobre esse assunto hoje. Falamos também sobre a questão acadêmica da formação de professores, desculpa, de engenheiros florestais. Eu sei que é um trabalho árduo, então eu quero ouvir a sua palestra com você, Rodrigo. Muito obrigado, Paulo. Bom, pessoal, é uma satisfação estar aqui novamente, né? Eu creio que seja a minha terceira participação nos congressos Florestas Online. É um prazer. Eu vou falar um pouco sobre um tema mais filosófico, vamos dizer assim, ligado à educação, à formação de profissionais na área das ciências florestais, com essa ênfase ligada à mudança do clima, né? Eu sou o professor Rodrigo, estou atualmente como professor na Exalc e líder científico do IPEF. Eu vou falar sobre. Primeiro, eu vou rapidamente apresentar a minha universidade, falar um pouco sobre a história do ser humano, as florestas e o clima. Vou falar sobre a nossa temática principal de um estudo que temos feito sobre qual o nível de engajamento da pós-graduação nessa temática do clima. E vou sugerir dois pontos-chave para a gente aumentar a relevância da nossa pesquisa. Então, para começar, institucional, falar um pouco da Universidade de São Paulo, que ela possui 8 campi, sendo o campi de Piracicaba, especificamente o Departamento de Ciências Florestais, do qual eu faço parte, gestor de 1/3 da área da USP. E o principal fator desse departamento gerir 1/3 da área são as estações experimentais, que eu faço questão de, sempre que eu posso, apresentá-las. Ali a história da silvicultura brasileira é viva e ela, além de possuir experimentos, mais de 500 hectares de experimentação em florestas plantadas, nativas, etc., tem uma estrutura de pesquisa, visitação, de apoio a ensino, pesquisa e extensão incrível. Só de alojamento, por exemplo, 50 pessoas podem dormir simultaneamente dentro da floresta, né? Então, isso é maravilhoso e adoro expor essa área da USP, né? E a Exalc, a USP é a maior universidade
pública do país, quase 100 mil estudantes, e um quarto da produção científica no Brasil é oriunda da universidade. E aí, a minha casa hoje, né? Eu sou muito grato em dizer que estou ali há 6 meses como professor. A Exalc, ela faz parte da USP e tem 33 anos a mais do que a própria Universidade de São Paulo, né? Então, e aqui eu faço questão de falar um oi aqui para os meus amigos Humberto, Matheus e Natália. Humberto que tá assistindo online aí, né? Ah, eu aproveito para mandar um abraço aqui, Paulo, pro seu Nelson, que está ali, Madachi, talvez dos melhores viveiros de produção de mudas do Brasil, e outros colegas que eu não estou lembrando agora. Bom, eu vou falar, só contextualizar um pouco, que já foi falado, né, na primeira palestra, no primeiro dia, sobre essa questão do clima. E aí eu queria contextualizar rapidamente, mostrando esse dado que todo mundo conhece, né, do crescimento da população. Aqui, a população brasileira, que ela, além de crescer de forma exponencial a partir dos anos 1900, ela passa a morar na cidade, né? E isso altera completamente o consumo das pessoas, né? Então, esse é um cenário que todo mundo conhece, e o mundo ele passa a ser urbano, né? Recentemente, o mundo deixa de ser rural e passa a ser urbano. E isso tem impactos significativos no modo de vida, principalmente relacionado a consumo e a relação das pessoas com a natureza, com o campo, né? E aí aqui, esse crescimento populacional, ele vem carregado com algumas consequências, né? Só que várias pessoas já viram, mas a gente faz questão de trazer a cobertura do estado de São Paulo antes da chegada massiva ou do crescimento exponencial da população. Se a gente vê aqui o ano de 1850 e rapidamente, né, em 30 anos, ele perde cobertura, e em 50 ela já perdeu quase metade, e assim vai até chegar a uma situação de pouquíssimos remanescentes, né? Esse número ele é controverso, mas ele subiu um pouco, chegando na Mata Atlântica já em algo em torno de 20 a 25% da cobertura original, depende da metodologia, né? Mas o fato é que a chegada do ser humano veio com o consumo das florestas, né? E aí, ao longo do tempo, cria-se a percepção que queimar árvores, acabar com a floresta, modifica o clima, e que parte do problema ele tem a ver com, pode ser resolvido com o plantio de árvores, né? Então, esse artigo aqui é inacreditável, ele é do ano de 1895, há 130 anos, e quem assina o artigo é Luiz de Queiroz, o fundador e patrono da Exalc. E ele fala assim que com a destruição exagerada das florestas, o clima no país com Z, né, modifica-se completamente. As estações tornam-se irregulares, a chuva ora vem cedo, ora tarde, são escassas ou copiosas demais, etc. E ele fala que, lembramos como árvores florestais com rápido crescimento, como várias nativas, pinheiro, ou estrangeiras, que ele chama como eucaliptos, poderiam suprir a demanda de madeira, né? Então, é impressionante, um artigo desse parece que foi escrito ontem, né? Parece que ele foi escrito ontem na Folha de São Paulo e publicado, mas tem 130 anos, né? E bom, com aquele crescimento exponencial, como muitos de vocês sabem, aqui está a emissão de gás carbônico oriundo de fontes fósseis e indústria. Aqui nem está a parte de mudança de uso da terra, mas o fato é que o mundo já emitiu, desde a era pré-industrial, cerca de 2,4 trilhões de toneladas de CO2. Cerca de 1 trilhão continua na atmosfera,
né, e 80% disso oriundo da queima de combustíveis fósseis. E aí, só para. Eu gosto de deixar esse registro, né? De o que essa emissão de gás de efeito estufa ela causa, né? Alguns gases, como o CO2, que está exposto aqui, ele possui alguma movimentação, algum fenômeno físico que faz com que a vibração seja similar a comprimentos de onda de raios infravermelho, que resulta em captação de energia, em absorção de energia. Então, o aumento dessas moléculas aqui na atmosfera é um fenômeno que fisicamente ele resulta em aumento de temperatura. Isso está sentado em termodinâmica. Aqui, falando em calor, né, se eu tenho uma maior captura de energia por esse efeito dos gases de efeito estufa, resultará em aumento de temperatura. Isso é um fenômeno físico, né? É super importante explicar isso, né? A gente poderia ficar horas aqui falando da base física da mudança do clima, mas é importante dizer que é uma questão física. O mais gás de efeito estufa, haverá um maior acúmulo de energia que resultará em aumento de temperatura. E aí eu peguei a região de Piracicaba para traçar um histórico desde a chamada era pré-industrial, e Piracicaba, como exemplo, hoje por hoje, ela está 1,9 graus mais quente do que estava há um século, lá quando o Luiz de Queiroz escreveu aquele artigo. Então, são informações reais que não tem como negar, e elas causam impactos. E se a gente, como sociedade, quer manter o clima até 1,5 graus, por exemplo, a gente teria que zerar a emissão de gases de efeito estufa até a década de 50. E, além de tudo, seria relevante que esse gás carbônico fosse estocado em, em algum mecanismo. E esse mecanismo são as florestas. O único meio natural de estocar carbono é por meio da fotossíntese. Então, a gente diz que isso aqui é um mantra, né, que eu venho falando, que nunca na história a profissão nossa, a nossa área, ciências florestais, ela foi tão relevante na história. E os cursos de engenharia florestal, como exemplo, eles vêm acompanhando essa forte demanda da sociedade, né? Então, aqui está o número de graduados ao longo do tempo. Quando eu me formei em 2004, formavam-se em torno de 500 florestais por ano, e hoje esse número não está atualizado, mas deve chegar entre algo em torno de 1.000, 1.300 profissionais por ano. E esse aumento ele acaba resultando no aumento de pós-graduados também, né? Uma parte daquele público vai para pós-graduação. E hoje nós temos em torno de 300 formados no mestrado todo ano e em torno de 150 no doutorado, né? Então, uma boa parte vai para pesquisa, mas reparem que é a minoria. Eu estou falando aqui na escala Brasil, falaria algo em torno de um quarto da população indo para pós-graduação, né? E a pergunta que a gente quis fazer nessas investigações de buscar o que os cursos estão estudando, o que os programas de pós-graduação vêm estudando, a gente fez um trabalho para entender dos cursos atuais de ciências florestais, recursos florestais do Brasil, especificamente dessas áreas, que estão nesses programas aqui de mestrado e doutorado. A gente baixou todas as teses e dissertações dos últimos 10 anos, de 2013 a 22, entrou em uma por uma, o grupo de estudantes, juntamente comigo e outros colegas, a gente entrou em uma por uma para verificar qual o percentual de teses, dissertações, elas estavam relacionadas
a temas da atualidade, dentre eles a questão de mudança do clima, aquecimento global, tá certo? E o resultado é surpreendente, pessoal. E aí eu peço para cada um aí online pensar quanto será que é a proporção dos trabalhos relacionados, desenhados para a mudança do clima. E a gente tem quatro categorias, pessoal. Uma, se o trabalho, aquela tese, dissertação, as 5.210, elas apenas citam uma questão climática no contexto da sua pesquisa, tem essa cor verde clara. Se a pesquisa tem alguma relação direta com essa questão do clima, a gente tem essa cor de verde um pouquinho mais escuro. E agora, se a pesquisa ela foi desenhada de fato para a questão de mudança de temperatura, déficit hídrico, aumento de extremos climáticos, ele tem essa cor mais verde. E esse resultado me surpreendeu, vem surpreendendo a todos que a gente fala, que nos últimos 10 anos, 2% apenas das teses e dissertações foram desenhadas, tiveram desenho daquela pesquisa focada na questão do clima, né, da mudança do clima. O que é nada, pessoal, é ínfimo, dada a relevância do tema e dada a conexão do tema com as ciências florestais, né? Então, esse número nos causa muita surpresa. E aí, como que ela está distribuída nos biomas, né? Então, a maior concentração dos trabalhos está na Mata Atlântica e Amazônia, e a gente nota um certo desbalanço, né? Pelo fato das maioria das universidades e pessoas morarem na Mata Atlântica, mais de 2/3 da população, e dos cursos de engenharia florestal, mas há um desbalanço, porque a Amazônia, por exemplo, representa 50% da área do país e tem apenas 22% dos trabalhos, né? E aí eu não vou nem falar de Caatinga, por exemplo, que é um bioma esquecido, né? 3% apenas das teses, dissertações abordam trabalhos da Mata Atlântica, e ela representa 10% da área do país, né? Então, esse cenário e algo muito interessante, a gente se concentra nessa figura aqui de cima, pessoal. Se a gente dividir em grandes áreas do conhecimento, as grandes áreas que a IUFRO, que é a Instituição Mundial de Pesquisa Florestal, algumas áreas a gente vê que claramente elas são subestudadas, né? Então, por exemplo, operações florestais, 1% de teses e dissertações dos programas de ciências florestais envolvem operações florestais, né? E é por isso que, então, a grande área de operação, ela é carente de profissionais em todos os níveis, né? Bom, dito isso, o que fazer para aumentar a contribuição do país relacionada às ciências florestais e mudança do clima, né? Então, a gente lança duas ideias aqui, pessoal. São várias, mas a gente gostaria de focar em duas. O primeiro é aumento de colaboração nacional para aumentar as populações de interesse. Isso é preciso fazer com que a academia e os setores e a sociedade, de maneira geral, ela se junte para fazer estudos, né? E aí aqui eu trago um editorial para ficar gravado, né, na live, nos trabalhos do Dan Binkley, é o ex-editor-chefe da Forest Ecology Management, um grande parceiro de pesquisa florestal no Brasil. E ele fala assim que, pessoal, o que a gente precisa fazer é aumentar a população de interesse, ou seja, aumentar a quantidade de repetições ou de áreas em que o estudo é realizado. Estudos localizados, extremamente restritos a algum local, eles tendem, nesse cenário de mudança do clima, deixar de ser relevantes, né? E eu vou explicar o porquê. Aí é uma coisa bem
da ciência mesmo, mas vou tentar rapidamente, com esse artigo aqui, explicar por quê. Ao invés de você fazer um estudo ah, em uma casa de vegetação, por exemplo, vou fazer um estudo pequeno ali com mudas na minha casinha de vegetação e o colega vai fazer o mesmo estudo na sua casinha de vegetação. É preferível que, ao invés de fazer isso, que esses grupos se juntem e façam um estudo robusto, que ele, por exemplo, que ele bote aqui no eixo X temperatura média daquele sítio e junte, ao invés de fazer um estudo em um local apenas, juntem trabalhos, esforços, para que isso se expanda numa escala ambiental, num gradiente ambiental. Porque só assim eu vou conseguir capturar, ou só assim não, mas é uma forma eficiente de capturar efeito do clima na resposta das plantas. E aí pode ser mudas, etc. E eu vou dar um exemplo aqui do projeto Tex. Projeto Tex, muitos de vocês já ouviram falar, foi a maior rede colaborativa de pesquisa cooperativa da história da silvicultura. Isso, palavras do próprio Dan Binkley, que foi editor-chefe da revista, que tenha em torno de 4.000, quase 5.000 quilômetros de gradiente climático. Esse programa, então, tinha 36 locais do Uruguai ao Amapá, com várias empresas, materiais genéticos, com e sem retirada de chuva, né? E qual que é a importância de você ter colaboração em sítios espalhados ao longo de um gradiente? Então, eu gosto de dar esse exemplo aqui, que imagina se a gente tivesse feito, esse grupo tivesse feito um trabalho apenas no sul do país, falando do estado de São Paulo, sul de São Paulo para baixo. A gente chegaria à conclusão, aqui a temperatura média anual, tá certo? E aqui o IMA, incremento médio anual. Se eu tivesse feito um estudo de Capão Bonito até o Rio Grande do Sul, até o Uruguai, eu chegaria à conclusão que o aumento de temperatura resulta no aumento de produtividade. Se eu olhasse apenas essa fatia. Se eu olhasse apenas a fatia de São Paulo para cima, até o Maranhão, até o Amapá, eu diria que não. O aumento de temperatura resulta em queda de produtividade. E quando, na verdade, eu tenho um ponto ótimo aqui de temperatura, baseado nesses materiais genéticos do projeto Tex, e a cada 1 centímetro de temperatura fora do ponto ótimo, eu tenho essa redução de em torno de 10% da produtividade. Então, para baixo ou para cima. Então, e é por isso, então, que a gente clama para que as pesquisas sejam feitas de forma colaborativa e não cada um no seu espaço. O mesmo projeto Tex, ele teve em cada sítio daqueles, esse gradiente de espaçamento, estudos de espaçamento. E aí a gente pode pegar isso daqui espalhado no Brasil e fazer e avaliar o efeito do clima no ajuste de espaçamento, numa escala Brasil. Então, só para um resumo, pessoal, aqui o espaçamento ou densidade, né, de plantio, aqui as curvas de incremento médio anual, e quanto mais vermelho, maior é o déficit hídrico do sítio. E olha que interessante, baseado, não vou entrar em detalhe, mas quanto maior o déficit hídrico, menor a resposta de ajuste de espaçamento, e maior é o risco de você ter um povoamento adensado que leva à mortalidade. Então, a gente criou um chamado índice de resposta ao espaçamento, né? Então, conforme o aumento do déficit hídrico, menor é a resposta ao ajuste de espaçamento. Isso quer dizer o quê? A gente extrapolou para a escala Brasil. Há regiões que o espaçamento, buscando o aumento de produtividade, não vai resultar em nenhum ganho, pessoal. Agora, o ajuste visando o risco de mortalidade devido ao déficit hídrico, ele vai ser alto, tá? Então, isso aqui é uma parte do estudo que a gente pode fazer com o aumento da população de interesse. E estudos como esse
numa ampla escala e ampla colaboração, eles geram, por exemplo, o tal do PV50, né, que é bem conhecido hoje em dia. Só foi possível baseado nesse tipo de rede experimental, assim como trabalhos de modelagem ecofisiológica, de predição de produtividade nos mais diferentes climas. Esse aqui feito pelos nossos amigos da Geplant, ele só pode ser feito com uma ampla colaboração, com aumento de populações de interesse. E aqui, esse projeto TEX, ele está em continuidade no projeto PECOPS, que é o mesmo programa, menor, e só que ao longo do Brasil inteiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, onde a gente está estudando produtividade e ecofisiologia de brotações, né? Então, também é uma rede que vai gerar muitos frutos. E o segundo grande tópico, pessoal, é que os estudantes nível graduação e pós-graduação, eles precisam se capacitar para além da sala de aula, pensando numa formação ampla. Tudo isso está aqui numa série de artigos que a gente publicou, né? Vou deixar aqui o QR Code para quem quiser baixar, falando sobre tendências da educação florestal no Brasil. Tá certo? Esses artigos, eles trazem uma série de trabalhos e avaliações que fizemos com centenas de pessoas, online e presencial. E um dos principais resultados que essa série de estudos traz é quando a gente perguntou para gerentes de RH, gerentes diretores operacionais, qual que era o cenário, principalmente ligado aos recém-graduados das ciências florestais, né? E 100% deles, dos entrevistados, falaram da escassez de profissionais preparados e conectados com o mundo real, e profissionais com baixo desenvolvimento de soft skills, né? Então, para que 100% dos profissionais de cara elencassem isso como grande desafio, é porque ele de fato é um enorme desafio, né? E a gente poderia passar dias discutindo os porquês, as causas e como resolver esse problema. A gente vem fazendo isso nos fóruns, né? Mas para os estudantes, que é uma boa parte do público aqui do Florestas Online, e para orientadores, professores, né? A principal mensagem é aumentar a conexão com instituições fora da universidade. Então, não, no mundo de hoje, não é possível mais você desenvolver trabalhos relevantes apenas sozinho, apenas em uma universidade, apenas você dentro da sua casa de vegetação. Não digo que isso é impossível, mas a chance de ser um trabalho que conecte com o mundo real, como foi apontado pelos colegas, é baixa, é menor. Então, os projetos, eles precisam de medidas mais aprofundadas, né? Eu coloco que acabou a era do DAP e altura, né? Sei lá, na floresta medir diâmetro e altura já não é mais suficiente, né? É necessário aprofundar o tipo de avaliação. Aqui, Paulo, até abro um parênteses e faço um convite aos colegas. Daqui a 2 semanas haverá em Piracicaba um evento de ecofisiologia florestal, né? Em que a gente vai debater por 2 dias, com visita a campo, tudo, essa questão de ecofisiologia, medidas mais aprofundadas, né? Dia 29 e 30 de outubro, em Piracicaba, um evento organizado pelo IPEF e pelo Grupo Florestal Monte Olimpo da Exalc. E preparar para atuar fora da academia, né? Cerca de apenas, de acordo com os nossos levantamentos, em torno de um quarto, um quinto a um quarto dos profissionais, eles de fato vão trabalhar na academia ou em áreas de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, não adianta o estudante, o pós-graduando, ele ficar focado completamente ali numa análise de laboratório e esquecer de alguns atributos que o mercado vem pedindo, né? E aqui são alguns básicos.
todos eles de igual relevância, mas, por exemplo, carteira de motorista, Paulo, pelo menos metade dos graduados de hoje em dia não tem carteira de motorista, né? E eu sempre digo, né, ninguém vai ter um motorista, um engenheiro florestal, um agrônomo, não vai ter um motorista para te levar para campo. Então, esse pré-requisito parece bobo, mas é relevante. Bom, dito isso, então o Brasil ele tem oportunidade de ser protagonista nessa questão de ciências florestais e mudanças climáticas. É bater numa mesma tecla, mas precisa ser reforçado. E o ensino e pesquisa em ciências florestais precisa ganhar destaque. Então, o Brasil precisa, todo mundo, né, aqueles 2% de tese ligado à mudança do clima é baixíssimo, né? A academia precisa se movimentar, ela precisa buscar parceiros. A gente precisa de colaboração. Então, a gente busca ser uma das vozes que fala sobre a colaboração em todas as escalas possíveis. E aos estudantes, eles precisam buscar capacitação além da sala de aula, porque a maioria não vai se acadêmica ou de pesquisa, né? Então é isso. Eu deixo meu contato aqui, pessoal. Peço para seguir lá no Instagram, né? Aqui o código, o QR Code. A Exalc está numa campanha forte de aumento de presença nas mídias sociais, né? E a gente está tentando levar isso, vou chamar de nova geração, né? Geração intermediária, né? Tentando carregar isso e levar isso para as mídias sociais. Então, eu agradeço muito, Paulo, colegas, muito obrigado e sigam a gente lá. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Eu vou pedir só para a nossa diretora Luísa colocar a sua apresentação aqui, isso em tela inteira. Vamos lá. rodrigohacamada@usp.br, se você entrar em contato com eles, tá aí as mídias sociais, prof, underline Rodrigo, underline Hacamada, e Rodrigo Hacamada no LinkedIn. Eu já te acompanho, já somos parceiros lá no LinkedIn. Vamos lá, então, obrigado. Pode colocar a gente. Isso, Rodrigo, pode parar a sua apresentação para a gente poder conversar melhor aqui. E vamos lá! Vamos lá, o Henrique Maquinena está nos acompanhando do Uruguai. Buenos dias, desde o Uruguai. Karina Gerim, Rodrigo, um profissional fantástico, sorte de quem será seu aluno. Concordo em gênero, número e grau. Aí, Paulo. Gabriel Michalichen, grande recamada. Qualquer simples conversa com esse cara se transforma em uma aula. Gabriel, coordenador de viveiro do IPEF. Adriana Assis, recado importante, Rodrigo. A Ivani Silva, lá de Pernambuco, de que forma a academia, Piracicaba no caso, está contribuindo para o desenvolvimento de soluções florestais que ajudam a mitigar os impactos das mudanças climáticas, Rodrigo? São vários trabalhos, né, ô Paulo? Nas ciências florestais, um dos principais pontos ou lacunas de entendimento que a gente tem é como o aumento de temperatura e, por exemplo, o aumento de déficit hídrico impactará no desenvolvimento de florestas. Então, aquele trabalho que eu mostrei, o PECOPS, né, o Programa em Ecofisiologia e Produtividade de Brotações de Clones de Eucalipto, ao distribuir sítios de norte a sul do país, nas mais diferentes condições climáticas, a gente consegue capturar esse efeito de temperatura, de déficit hídrico em produtividade, em sobrevivência. Falando em florestas plantadas, falando em nativas, aquelas estações que eu mostrei, né, Exalc, e Estação Experimental de Itatinga, de AMB, tem muito trabalho sendo desenvolvido, por exemplo, com exclusão de chuva, né? Qual que será o efeito em matas nativas quando eu retiro um terço da chuva? Tem sido feito isso também, e assim tem sido feito também com florestas plantadas, né? Então, são dois exemplos que eu dou aí de projetos de pesquisa ligado à mudança do clima.
Agora, fiz uma pergunta que eu fiz recentemente, batendo papo lá, fiz um evento no Bioconforte, lá que você participou, lá na Unesp, lá em Botucatu, e conversando lá com os professores e tal. A procura por engenharia florestal, pelo curso de engenharia florestal, está quase um por um. Fez vestibular, entrou. E o mais que me chamou a atenção foi que lá na Unesp Botucatu, no ano passado, se formaram só 4 estudantes de engenharia florestal. 3 foram para nativas e uma foi para essas plantadas, inclusive está trabalhando lá com o professor Saulo Guerra. Assim, professor, como estimular a volta dos engenheiros florestais? Está acontecendo a procura pela engenharia florestal, desculpa. Está acontecendo mesmo aí na Exalc, aí, né? Na USP? Ô, Paulo, excelente reflexão, tá? Hoje no Brasil, de cada 2 vagas da engenharia florestal, eu tenho apenas uma ocupada. Ou seja, eu tenho 2 vagas por estudante. Tem mais vaga do que estudante de maneira geral. Tem 2 escolas que estão conseguindo preencher sistematicamente 100% das vagas, que são Exalc e Universidade Federal de Viçosa. O restante das universidades ou não consegue preencher, ou em um ano preenche, em outro não, né? E isso é muito sério. E é preciso haver um trabalho de formiguinha, Paulo. E eu diria que ele é na escala micro, da comunidade local, ali de convencimento das pessoas e mostrar que esse curso é o curso que conecta o jovem à questão do clima, à questão ambiental, à questão de produção de floresta, conservação. Uma pesquisa recente mostra que 83% dos jovens gostariam de trabalhar com economia verde. 83%. Ou seja, a maioria do jovem tem interesse. Só que na hora de buscar um curso, ele busca biologia, ele busca engenharia ambiental, ele busca gestão ambiental. E não é que isso não está correto. Cada profissão tem o seu valor e busca o seu espaço, né? Mas a profissão da engenharia florestal, ou mesmo da agronomia, muitas vezes ela não é conhecida, né? E aí florestal principalmente, e a gente precisa muito difundir na sociedade e na microescala a profissão, né? Eu digo que provavelmente a gente não conseguirá, como setor, ter uma propaganda de alcance do nível agro é pop, né? Que foi feito para a agricultura. A floresta é pop, floresta é sustentabilidade, alguma coisa assim. A gente não vai conseguir isso, porque o setor, queira ou não, ele é menor, apesar da enorme relevância, né? Então, é preciso fazer esse trabalho de formiguinha e envolvendo estudantes do ensino fundamental, médio, técnico, e na Exalc a gente criou um grupo de trabalho fortíssimo para divulgação do curso nas escolas técnicas e ensino médio. Então, vem atuando há um tempo e somente esse ano já atendeu pelo menos ali um público de 1.000 pessoas, jovens, e que ali você capta o interesse deles pelas ciências florestais. É isso. E nós tivemos hoje 2 palestras que falamos sobre o crescimento da. Vou colocar nós dois aí, Luísa, na tela. Aí, obrigado. E aí é o seguinte: tivemos a palestra do Richard e da Laís sobre o crescimento das florestas em Mato Grosso, né? Vão precisar de muitas florestas por lá e do boom que está acontecendo em Mato Grosso do Sul. Estão precisando de profissionais. Uma palestra que foi falada também, ou seja, vão precisar de cada fábrica lá no Mato Grosso do Sul vai precisar de 5.000 profissionais. Vai faltar mão de obra. Eu pergunto, vai ter um apagão de engenheiros florestais Ô, devido a esse, Paulo, esse cenário, ô Rodrigo? Você imagina? sim, olha. Eu não sei se vai ter um apagão florestal de profissionais, porque a gente está trabalhando forte, Paulo, forte mesmo, em iniciativas relacionadas à capacitação de profissionais florestais. Não apenas que envolvam a Exalc, mas que envolvam outras escolas do país inteiro. Então, são iniciativas que em breve
e muito breve elas vão ser divulgadas, algumas exclusivas da Exalc, em parceria com empresas, outras em parceria com o IPEF, mas a gente está em várias linhas de trabalho buscando essa capacitação, né? Uma delas, por exemplo, um projeto apoiado pela Suzano, que é denominado Tempos e Movimentos, em que os estudantes, nesse caso da Exalc, da Unesp e da Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, eles vão ficar na estação de Itatinga, acompanhando operações florestais, desenvolvendo atividade de controle de qualidade, tempos e movimentos. Vai ser uma imersão ali desse grupo de em torno de 50 estudantes, né? Então, iniciativas como essa a gente vem fazendo ao redor do Brasil há parceiros que também estão buscando e desenvolvendo essas atividades. É preciso lembrar, Paulo, que isso é bom, tá? Isso é bom, que mercados antes inexistentes ou com baixa relevância, hoje estão absorvendo uma enorme quantidade de profissionais florestais. Então, por exemplo, o mercado de carbono, toda aquela parte de mecanismos REDD, de proteção de florestas, ele vem absorvendo uma enorme quantidade de profissionais. Então, aumenta-se a busca por profissionais, e aí é preciso, sim, juntar esforços para aumentar a capacitação dos profissionais. Em breve, a gente vai buscar, em breve, muito breve, algumas iniciativas serão lançadas e a gente vai precisar de parceiros no Brasil inteiro, visando a capacitação de profissionais. Então vamos aqui já fazer uma parceria agora aqui, ó. Ó, pode contar com mais Floresta, que é a Polocador de Comunicações, para a gente fazer essa divulgação em todo o Brasil. Conte com a gente. E vamos lá, Nelson Barbosa Leite. Parabenizar o professor Rodrigo pela apresentação e registrar a nossa expectativa no sentido de que participe efetivamente no resgate da valorização do profissional de silvicultura. Parabéns. Pedro Caballero, lá do Uruguai. Felicitações por la apresentação. Ele pergunta, qual é o seu enfoque com as investigações de espécies nativas? Tem algum trabalho nesse sentido? Ô, Paulo, a gente tem nas estações experimentais da Exalc dois trabalhos de relevância mundial. Um deles é um projeto de investigação de fluxos de carbono, água, nutrientes, relacionado à restauração com espécies nativas, tá? Então, ali é o trabalho que eu citei, que, por exemplo, está fazendo a exclusão de chuva para ver o efeito da redução de precipitação em áreas de restauração com espécies nativas. Esse trabalho tem sido liderado pelo CIRAD, o órgão de pesquisa francesa, que é parceira da Exalc há pelo menos 22 anos, né? E liderada pelo professor Pedro Brancaleon, do Departamento de Ciências Florestais da Exalc. E outra linha de pesquisa que a gente vem desenvolvendo com nativas é através de modelos de uso de reserva legal. Então, temos uma rede de experimentação também, onde vem sendo testado vários modelos que incluem espécies exóticas, como o eucalipto, agora com mogno africano, plantios mistos com espécies nativas, incluindo espécies frutíferas, né, nativas para uso de reserva legal, né? Então, e aí, Paulo, para o Pedro Cabaleiro, né, que fez a pergunta, a gente está lançando, em breve também, lançaremos, algumas pessoas já sabem, mas lançaremos um projeto gigantesco de espécies florestais, chamado Teste de Uso Múltiplo de Espécies Florestais. É o chamado TUMI+. Esse projeto é para difusão de espécies florestais em produtores, mas que
A ideia é que concatene não apenas pinos e eucalipto numa área, mas pegue espécies de potencial para aquele ambiente climático, né? E silvicultural, vou chamar assim. Então, por exemplo, a gente vai lançar espalhado, primeiro no estado de São Paulo, depois Brasil, esse modelo de plantios mistos de exóticas e nativas em reservas legais do estado de São Paulo e depois Brasil, né? Então é isso. Eu falei que o Pedro está lá no Uruguai, o Pedro, na verdade, está no Paraguai. Ele responde: muitas graças por las respuestas. Valeu, Pedro, para Ah, participar. É Paraguai, não é Uruguai. muitas Vamos lá. graças, Pedro. O Marcos Carmiazak, que foi nosso palestrante sobre mudanças climáticas, falou que estava aqui no WhatsApp conversando com ele, falou: eu estou anotando tudo que o Rodrigo está falando lá, que eu vou usar muito nas minhas apresentações. E ele está aqui, ó. Espetacular o conteúdo apresentado. Parabéns, Rodrigo. Adriana Assis, parabéns, Rodrigo. Uma palestra para ser assistida por todos os estudantes e professores. Pessoal da MIP Florestal, parabéns, Rodrigo. Gabriela Ferreira, parabéns, Rodrigo. Ótima apresentação. Ivana Silva, parabéns ao professor Rodrigo pela apresentação. Pessoal da MIP aqui, Rodrigo, o engenheiro florestal está esquecendo de ir para campo, achando que a tecnologia vai substituir sua visão em loco, e está difícil, né? Tem muita gente que fala assim, outro dia encontrei o cara, eu fui contratado para ficar 70% no campo e 30% na empresa, estou ficando 70% na empresa e 30% no campo. Aí o outro falou assim, eu fui entrar lá, não fui aceito, porque eu não entendo nada de tecnologia, não sei lidar com LiDAR, ou seja, como é que está a situação? Eu preciso saber de tecnologia, eu preciso ir para o campo, como é que está a situação? Como é que eu enfrento esse mercado de trabalho, Rodrigo? Ô, Paulo, há espaço para todos. Há espaço para aquele que se dedica a novas tecnologias, há espaço para aquele que se dedica a campo, ao meio do caminho. Uma coisa é fato, Paulo. Eu mostro aquela figura do crescimento da população exponencial e da migração do campo para a cidade, para usar esse dado também como uma justificativa de nós, como sociedade, estamos afastados do mundo rural. Né, hoje, o estado de São Paulo, por exemplo, onde eu estou, 96% da população vive em cidades, coisa que há 100 anos era o inverso. A maioria da população vivia em campo, vivia no meio rural. Então, o afastamento nosso, como sociedade do meio rural, distancia também de um conhecimento básico do que é campo, do que é terra, do que é planta, do que é uma cultura agrícola, do que são árvores, né? Então, esse distanciamento natural da sociedade como um todo faz com que os professores, a universidade, e junto com empresas, ONGs, consultorias, precisem abraçar os grupos e os alunos e botá-los no mundo real e dar oportunidade de estágio, fazer projetos em parceria, porque se a gente não fizer isso, é natural que o estudante que veio de uma cidade grande, média, que seja pequena, ele não tem noção do que existe no campo, do que acontece na prática, né? Então, aliado a isso, Paulo, o, é um dado super triste, assim, da academia das ciências florestais, que a maioria dos docentes, eles não tiveram uma experiência prática, profissional, prévia a ingressar na academia. Então, isso torna se os mestres não têm essa vivência, como é que isso vai passar para os alunos? Né? Então, cria-se aí um ambiente propício para não haver mais essa relação com o campo, né? Então, por isso que não adianta a gente criticar e falar, não, o aluno está afastado. Não, o que você, como empresa, como consultoria, como ONG, como associação, está fazendo para se aproximar desse estudante da universidade? Porque o modo como isso está posto é para ocorrer o distanciamento do aluno com o campo. Então é isso. Vamos lá, finalizando aqui, Walter Fernandes, parabéns pela palestra, professor Rodrigo. Manuelzito Botelho, parabéns a todos para o sucesso do evento, ótimas palestras. Humberto Jesus Eufrade, parabéns, Rodrigo, ótima palestra.
E acrescenta, Paulo, parabéns pelo evento e dedicação para com o setor florestal. Obrigado, Humberto. E vamos lá, tomando uma aguinha aí, Rodrigo, porque agora eu quero as suas considerações finais. Ô, Paulo, eu agradeço aí, como sempre, a você é um entusiasta do setor, né? Uma pessoa que carrega aí o nome do setor para onde vai. A gente agradece e é muito importante que esses conteúdos vão ficando registrados, né? A gente saiu da pandemia e todo mundo voltou para o presencial, o que é ótimo, né? Só que, ao mesmo tempo, esse conteúdo que ele ficava registrado online, ele vem diminuindo, né? E eu acho que esse trabalho que você faz, de alguma forma, mantém isso, pelo menos uma parte do registro online. E é isso. Bom, Rodrigo, eu só aproveitando sua deixa que você ergueu a bola, agora eu vou chutar, né? Nós, acabei de, ontem, batendo papo com o pessoal, fui ver as nossas estatísticas aqui. Temos mais de 320 mil visualizações de todas as palestras durante esses 9 anos. Temos 8 mil, mais de 8 mil pessoas que nos acompanham no YouTube, né? E hoje nós vamos terminar o nosso evento com 345 palestras publicadas no nosso site e no nosso YouTube até hoje. 345 vezes você pode acessar o nosso site com palestras exclusivas, ou seja, tem muita história aí, eu acho que nós estamos contribuindo bastante com o setor florestal, porque esse é um congresso que começa e não tem fim, né? Você assiste a palestra hoje, depois você passa o fim de semana, assiste de novo. Depois a gente edita cada palestra separadamente e a pessoa pode assistir. E esse ano nós vamos inovar um pouco mais, vamos fazer uma reportagem no nosso site maisfloresta.com.br sobre cada uma das palestras. Vamos inovar. Obrigado, Rodrigo. O nosso próximo palestrante, o Deodato Costa, já está entrando aqui, já colocou coisa aqui, está louco para entrar. Então, Luísa, nossa diretora, roda a vinheta do nosso próximo palestrante.